Queridos irmãos e irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Na hora que você estiver vendo esse vídeo, eu sou o João, Sociedade de Promissão, Ministério de Pregação, Congregação Sagrada Família, da Diocese de Lins, passando aqui hoje para fazer uma reflexão sobre o Evangelho de hoje, que está em São Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 14 ao 21. Nos diz assim: aconteceu que eles haviam esquecido de levar pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu-os: abre os olhos e cautelai-vos do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes. E eles comentavam entre si que era por não terem pão. Jesus percebeu e disse-lhes: por que discutis por não terdes pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível, tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouves? Não vos lembrais mais, ao partir eu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos recolheste cheio de pedaços? Respondeu-lhe 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos pedaços levantastes? 7, respondeu-lhe. E Jesus disse-lhes: como é que ainda não me entendeis? Irmãos e irmãos, para nós, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados, nós estamos aqui. Jesus estava no barco, com seus discípulos, ia viajando, e ele disse para os discípulos que ele era preciso acautelar-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E por ter só um pão, eles achavam que era porque não tinham pão, E Jesus vai dizer que eles eram cabeça dura, insensível, teimoso, Como não entender nada, se já tinha feito 2 vezes, ali, a multiplicação dos pães, do peixe, tinha alimentado muitas pessoas com aqueles pedaços de pães, com aqueles peixinhos. E que ele dizia que era cuidado com os ensinamentos dos fariseus, com as atitudes de Herodes, que não eram boas. Os fariseus não davam bons exemplos. Tinham umas leis meramente, às vezes, humanas demais, eram cruéis. Eles excluíam as pessoas. Outros textos do Evangelho vai dizer que eles usurpavam as viúvas, Não eram boas pessoas aos olhos de Jesus. E eles vão achar que era pão. Meus irmãos, olhando para o dia de hoje, para o agora, a gente percebe algumas coisas dentro da nossa igreja, na nossa vida, como cristão, nossa vida como filho de Deus, como nós somos insensíveis, como nós somos ingratos, quando nós ficamos buscando grandes coisas, não confiamos em Jesus. Aqueles homens que acabaram de ver pouco tempo atrás, aqueles milagres extraordinários, nós vemos aqui na nossa vida. O maior milagre que nós temos foi a morte de Cristo na cruz para nos salvar. Nós temos um grande milagre que é a Eucaristia, onde Jesus se refaz com o sacrifício de Jesus, aquele pão se torna carne, aquele vinho se torna sangue de Jesus para nos alimentar. Nós vamos, às vezes, nos nossos encontros, nos nossos movimentos, em busca de milagres. Quando se diz, tem uma missa com libertação, a igreja lota, a grupo de oração vai ser com libertação, a igreja lota, o grupo lota de pessoas, as pessoas ficam buscando somente milagres, curas, libertação. Claro que nós precisamos disso sim, isso é essencial nas nossas vidas. Nós precisamos de curar interiormente, espiritualmente, emocionalmente. Mas vamos parar para olhar para aquilo simples que Jesus nos dá. A simplicidade de Jesus, o amor de Jesus para conosco. Deus, Jesus, Ele não quer só o nosso bem humano, físico, passageiro. Ele quer o nosso bem espiritual, o nosso bem divino, o nosso bem futuro, em outra dimensão com o Senhor, no nosso fim de vida.
no nosso tempo final, que nós tenhamos a alegria, a graça de ressuscitar com Jesus, de estar com Deus infinitamente, né, eternamente. Vamos parar de querer, de ser cabeça duras, né, como esses nossos irmãos que não compreendiam, veem e não compreendem, são cabeças duras, não conseguem entender, não conseguiu entender o que Jesus está dizendo. Ele nos diz toda semana, todas as santas missas, todo o Evangelho, ele nos leva a uma direção, nos leva a um bom caminho, nos leva a buscar as coisas santas, a buscar a verdade e a vida em plenitude. Nós insistimos em buscar coisas passageiras, coisas humanas, bens materiais. Não estou dizendo que você não pode ter um bem material, que você não precisa ter uma casa, que você não precisa ter um automóvel, precisa ter um bom salário, um bom emprego. Claro que precisa, nós precisamos disso sim, faz parte da nossa vida, mas isso não é o bem maior que nós precisamos, né? É bom a gente trabalhar honestamente, conquistar aquilo com o nosso suor, mas vamos olhar também para o nosso futuro, para a nossa vida após a morte, onde o Senhor nos espera, onde o Senhor nos deseja, que é junto dele. Amém? Um abraço, todos com Deus e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.